Todo mundo lembra que em 11 de setembro de 2001 aconteceu uma das piores tragédias da humanidade. O atentado feito por homens contra homens. O que muita gente não sabe é que, para além de tantas reflexões que esse caso traz, existe um detalhe que é diretamente ligado ao mundo das organizações e que, se bem gerenciado nesse caso, a perda de todas aquelas vidas poderia ter sido evitada. Esse detalhe trata-se exatamente de métodos de inovação ou processos definidos mesmo pelas organizações que permitam com que boas ideias sejam geradas e não fiquem pelo caminho. Se você tem interesse nesse tema e tem curiosidade para conhecer um pouco mais dessa história, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. No dia 10 de julho de 2001, ou seja, 60 dias antes do atentado, um agente do FBI chamado Ken Williams enviou aos seus superiores, através de um sistema eletrônico usado pela organização, um relatório que mais tarde ficou sendo chamado de Memorando Fênix. O que tinha nesse relatório? Ele documentava que, num espaço de tempo recente, ele levantou que uma série de jovens vinham sendo enviados aos Estados Unidos e se matriculando em escolas de pilotagem e em faculdades de aviação civil. Além disso, esses jovens tinham uma ampla ligação com o movimento islâmico. Pois bem, quais são os fatos além desses? Esse relatório, depois do envio feito pelo Ken, ele ficou numa espécie de limbo eletrônico por 3 semanas, até que um dos responsáveis por analisá-lo o classificou como rotineiro e de caráter especulativo. Guarda essas informações, essa é uma parte da história. Vamos à outra parte da história. 30 dias depois do Memorando Fênix, ou seja, 30 dias antes do atentado de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas e ao Pentágono, um cara chamado Zacarias Moussaoui se matriculou numa escola de pilotagem em Minnesota e acabou despertando o interesse e a atenção dos instrutores locais porque ele pagou o curso em dinheiro vivo e esse curso valia $8.300. Eles chamaram os agentes do FBI que solicitaram, para não dizer imploraram ao quartel-general da organização do FBI que lhe concedessem um mandado de busca e apreensão para que eles pudessem analisar o notebook desse cara, para que eles vissem as informações que eles estavam gerenciando naquele momento. Não foi concedido, eles não tiveram êxito nessa solicitação do mandado de busca e apreensão. Depois de muita insistência, porque o quartel-general do FBI classificava essas evidências como duvidosas, eles conseguiram esse direito do mandado. Só que já era tarde. Esse mandado foi concedido na tarde do dia 11 de setembro, que foi exatamente o dia do atentado. E o que tem a ver uma história com outra? Vocês lembram que no início do vídeo eu falei sobre um detalhe ligado ao mundo das organizações e que, se bem gerenciado nesse caso do atentado, todas aquelas vidas poderiam não ter sido perdidas. É exatamente esse o motivo desse vídeo. Esse é exatamente o insight que a gente precisa discutir cada vez mais em nossas vidas e principalmente nas organizações. As grandes ideias que mudaram o mundo, as principais ideias empresariais que mudaram o curso da história dessas empresas e, por que não dizer, das nossas vidas, porque nós somos consumidores dessas empresas, elas jamais vieram do nada. Não existe eureka ou simplesmente um ser humano que gere uma boa ideia que se torne bem-sucedida e transformadora no futuro. Todas as grandes ideias, e vocês podem pesquisar todas as grandes ideias da humanidade, elas foram resultados de colisões de ideias incompletas. Nesse exemplo em específico que eu trouxe, o Memorando Fênix do Ken Williams era uma ideia incompleta. Nesse exemplo que eu trouxe, o incômodo dos instrutores locais de aviação de Minnesota e a insistência dos agentes do FBI locais para que o quartel-general liberasse o memorando de busca e apreensão também era uma ideia incompleta. O problema foi que, nesse caso, essas duas ideias incompletas não colidiram. Nas nossas empresas, a gente precisa transformá-las e a gente precisa construir métodos de inovação que permitam com que cada vez mais essas ideias incompletas colidam. E você pode ter vários exemplos, e também o meu objetivo aqui é trazer na prática alguns exemplos disso. Muita gente acha que simplesmente você ter um ambiente informal de trabalho, você ter um café com puffs coloridos e um totó e um ping-pong para que as pessoas possam jogar, isso transforma a empresa num ambiente organizacional inovador. Isso é mentira. Isso aí é bullshitagem, como se diz no mundo de empresas.
A gente precisa entender que precisa existir processo. E alguns exemplos eu vou dar aqui para vocês dos processos. Exemplo 1. A não muito mais utilizada, mas que por muito tempo perdurou como um processo sim, como uma metodologia de inovação e de permissão para que boas ideias fossem geradas, a caixinha de sugestão. Exemplo 2. Comitês de inovação com metas atreladas ao seu trabalho. O que isso significa? Grupos de trabalho que são criados para terem um foco exclusivo em geração, análise e transformação de boas ideias em, de fato, processos e produtos que venham a ser testados por essa organização e implementados ao longo de sua história. Exemplo 3 são os squads. É parecido com o 2, mas não é a mesma coisa. Os squads foram implementados no mundo organizacional através das empresas de tecnologia, das startups. Mas hoje em dia, atualmente, até mesmo as empresas enormes, centenárias, gigantes, chamadas por muitos de elefantes brancos, lançam mão dessa metodologia para solucionarem problemas empresariais. Como eu disse, no exemplo 2, o comitê de inovação tem um caráter mais ativo. No exemplo 3, os squads têm um caráter mais reativo. São grupos de trabalho que, após diagnosticados problemas empresariais, são formados por pessoas de diferentes áreas de negócio, de diferentes hierarquias na organização, para que se reúnam e, dentro de um espaço de tempo determinado daquele projeto, solucionem aquele problema de negócio em específico. Isso também é um ótimo exemplo de geração de novas ideias e manutenção de ideias que sejam implementadas naquele momento para outros problemas que venham a surgir depois. Eu poderia listar aqui mais uma dezena de exemplos práticos de formas como as organizações podem construir ambientes de geração contínua de boas ideias e, mais importante que isso, havendo colisão entre elas para que aí sim a mágica se dê. E a mágica, nesse caso, se chamaria inovação e disrupção de mundo. Mas eu prefiro acabar aqui a nossa lista com um quarto e último exemplo que vai ser um pouco mais filosófico, um pouco mais ideológico. O principal entrave, a principal barreira para que novas ideias no mundo e nas organizações aconteça, chama-se intolerância à diferença de pensamento. Quantas vezes você teve uma ideia, quantas vezes você teve um insight, ou você viu alguém ter e chegar uma terceira pessoa e dizer: deixa isso para lá, isso não vai dar em nada, isso aí não serve para nada, você não vai influenciar ninguém. Isso acontece direto. As principais ideias que mudaram o mundo começaram como ideias incompletas, que aparentemente não iam dar em nada. Mas com certeza alguém construiu um ambiente de fomento a essas ideias e certamente num momento próximo elas colidiram com outras e geraram ideias transformadoras. Esse foi o insight do dia de hoje. Tenhamos mais pluralidade de pensamento, uma visão de mundo um pouco mais aberta e um pouco mais de paixão pelas ideias diferentes das nossas. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tiver uma sugestão de tema, também comenta aqui embaixo, que quem sabe num próximo vídeo aqui no canal a gente fala sobre o que você pedir. Um abraço e até a próxima.